presidente da República recém-eleito, que trabalhou isso durante as eleições, ele pode. Então, se o STF quiser impedi-lo, o STF está fazendo isso de maneira ilegal. E aí, decisão legal não se cumpre. E quem que vai questionar? Um ministro do Supremo Tribunal Federal? O presidente da República. Olá pessoal, estamos aqui com o pré-candidato Renan Santos aqui no Jornal da Notícia e também para o programa aqui da nossa TV Notícia, de Frente com Notícia. Nessa sequência, inaugurando aqui os pré-candidatos à presidência da República. Eu tenho o prazer de receber aqui o Renan Santos pelo Partido Missão, que está sendo trazido aqui pela cidade pelo Rafael Macris, também pré-candidato a deputado. Tudo bem, Renan? Prazer receber você. Como é que vai? Tudo bem? Uma honra. Tudo ótimo, assim, tirando a canseira de rodar, fazendo pré-campanha de carro, o que é uma coisa um tanto quanto anos... Você não pegou um avião do Porcaro? Não peguei, não tinha. Não tava disponível para o no dia. Muita gente te conhece, mas muita gente, nessa pretensão sua de presidente da República, você precisa se apresentar. Sim. Porque muita gente te conhece, muita gente não sabe quem é o Renan. Quem é o Renan? Quantos anos você tem? Qual a sua formação, sua qualificação para ser pré-candidato à presidência da República? Tenho 42 anos, nasci em São Paulo, Barro da Moca, família de classe média, filho de um advogado, de uma psicóloga. Bom aluno na escola, sempre tirei notas altas, medalhinha e tal. Passei em Direito na USP, faculdade de Direito, Largo São Francisco. Meu pai ficou muito orgulhoso, mas eu fiz política, comecei a aprender a fazer política na faculdade, não gostei do curso, resolvi me tornar empresário. Primeiro fui aprender com meu pai a área de atuação dele, já tinha sido estagiário no Direito, comecei a trabalhar com empresas de recuperação, depois tive minha própria empresa, toquei ela até aquele período que o Dilma Rousseff começa a quebrar o Brasil. Sim. Ali eu falo, não dá, eu tenho que voltar pra política, fecho a empresa, vou tocar a minha vida política. E em 2013 participo das manifestações, em 2014 eu fundo o Movimento Brasil Livre para destruir o PT. E a gente organiza as primeiras manifestações apoiando a Lava Jato em 2014, logo após a Dilma ganhar do Aécio no segundo turno. Em 2015 organizamos as maiores manifestações da história do Brasil, montamos aquele movimento fora Dilma, crio o Comitê do Impeachment contra Dilma Rousseff junto com os parlamentares de oposição, fui vice-presidente do Comitê do Impeachment, derrubamos a Dilma, e ali com o Movimento Brasil Livre a gente começou a passar uma série de agendas e pautas na sociedade civil. Sou hoje presidente não só do Partido Missão, que a gente criou iniciou a criação em 2023 e finalizou agora em novembro de 2025, sou presidente do Movimento Brasil Livre, fundei a maior revista de cultura e política do Brasil, de direita. Temos uma rede social própria que chama Valete Plus, que permite que criadores de conteúdo criem seu conteúdo livremente, livre de qualquer censura, permitindo inclusive que eles se remunerem, uma iniciativa única no Brasil. Sou hoje uma liderança nacional de um movimento, de um partido que tem relevância em todos os estados hoje da federação, e com base nessa experiência de vida política, de nunca ter recuado, de ter quase fechado o movimento em 2020, porque quem bate na esquerda também bate na direita se estiver vendo erro, e eu apanhei muito porque fui contra erros cometidos, e crimes cometidos ali durante a gestão do Bolsonaro, ou por figuras ligadas a ele. Pau que bate Chico tem que bater em Francisco também, e nunca recuei, mesmo diante de tentações e de porradas que a gente tomou, e a vida é sobre isso, é você recuar, não recuar na porrada. Com base nisso eu tenho resiliência, força moral e um projeto muito sólido de Brasil. E eu acho que eu tenho condição de ser o melhor presidente que esse país já teve. Tá certo, 42 anos, né? O Renan Santos é o pré-candidato à presidência da República. Nessa sequência, espero trazer todos aqui, menos um. Não pretendo trazer o Luiz Inácio Lula Silva em primeiro lugar, porque também acho que ele não viria, né? Não viria aqui. O Lula só vai em cidade que foi fácil para ele. Onde tem a claque. Exato. Exatamente. Então pretendo trazer, pelo menos os outros, né? O próprio Flávio, já tive a oportunidade de entrevistar o Bolsonaro na época como presidente da República, né? Também o Eduardo, também a Zambelli, naquela época onde estava acontecendo aquele movimento que elegeu o Bolsonaro, que elegeu, né, todo esse pessoal aí da direita. Você falou que você, como o pré-candidato, se presidente da República, você tem tantas críticas para fazer para o PT, como também para a direita através do bolsonarismo. O que você pode falar a respeito do bolsonarismo e também do PT nessa história, nessa campanha que você está iniciando aí? Assim, minha pré-campanha, muita gente que fala, pô, esse cara não é nenhum nem outro. Nenhum né? nem outro. Mas a minha campanha é mais do que isso. Minha campanha é algo. A minha primeira crítica aos dois começa assim, peço para os fãs e eleitores de ambos, me apresentem 3 propostas que o Lula e o Flávio Bolsonaro tenham à presidência da República agora. Ninguém sabe apresentar porque eles não apresentaram. O Lula, eu fui numa rádio, por exemplo, lá no interior do Ceará, e havia aquelas rádios que vivem lá com o apoio do Lula. Sim. E aí ele, não, Lula é muito falando uma proposta do Lula. Aí ele, o pé de meia. Eu falei, pé de meia, o cara é presidente de uma das maiores repúblicas do mundo, e o plano dele de governo é um pé de meia. Não tem. O Flávio Bolsonaro também não tem. A campanha do Flávio é construída no vou soltar o meu pai. Eu acho isso muito pouco para uma nação que quer muito. Então minha crítica já começa os dois candidatos, sobre ambos não terem projeto de Brasil. Você acha que criticar o Bolsonaro pode te atrapalhar? Com certeza. Muito. Acho. E já me atrapalha. Na verdade, se o Movimento Brasil Livre, se o MBL tivesse recuado em todas as críticas ao Bolsonaro e puxado o saco do Bolsonaro, como muitos fazem, nós estaríamos 10 vezes maiores do que nós estamos hoje. O fã do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro, o militante do Bolsonaro, ele é muito generoso. Se a pessoa, ela fala, estou com o Bolsonaro, ele apoia. Tanto que tem várias pessoas que passaram pelo nosso movimento, saíram do nosso movimento e viraram bolsonaristas e cresceram. Então o estímulo está claro, se você se junta ao bolsonarismo, você cresce. Por isso que o Bolsonaro está sendo traído por boa parte dessas pessoas. Porque essas pessoas vão atrás do like, do view e do voto usando o nome dele, ganham a eleição e depois vão ver o que fazem. E agora ele está sofrendo as consequências disso. Eu sou sincero. Quando o nosso deputado federal, Kim Kataguiri, quando havia projetos bons que vinham do governo Bolsonaro, quem votava e não tirava fotinho fazia o dele. Esses caras tiram, gritam, é Brasil, não sei o quê, mas agora que ele tá na cadeia, ele tá preso, eles estão tocando o projeto deles. E no fundo, é uma autocrítica que o Bolsonaro tem que fazer. Eles cativaram muito oportunista ao redor deles e eles vão acabar morrendo na mão do oportunista.
Tá. Você falou de proposta. Quais são as suas propostas se você for eleito presidente da República? Primeira proposta, dia 5 de janeiro de 2027, eu vou colocar o Brasil em estado de defesa, circunscrevendo todas as áreas tomadas pelo crime organizado nesse status. Com status de estado de defesa, a polícia e as forças armadas, sob o comando do presidente da República, têm condição de, inclusive, entrar na casa das pessoas, que é onde as lideranças do tráfico se escondem. Com base nisso, a gente vai retomar as áreas que estão hoje controladas pelo tráfico. Nós também vamos alterar as leis penais, as leis de execuções penais do Brasil, que são as piores do mundo. São leis de execuções penais que permitem a progressão de pena de maneira quase livre, ou seja, um cara comete assaltos em série, um eventual assassinato, não fica 6 anos na cadeia. Essa é a natureza do sistema penal brasileiro. É um sistema injusto que cria incentivos para a pessoa cometer os crimes. Vamos junto passar uma reforma fiscal. Precisa passar no Brasil uma reforma fiscal muito abrangente, que mexa em privilégios, que mexa na natureza do Estado brasileiro, que mexa em renúncia fiscal, que mexa no reajuste não só do Bolsa Família, mas do BPC e da aposentadoria. E vamos precisar falar isso. Eu sou o único pré-candidato que está falando, eu vou mexer nessas coisas que são impopulares. Quero ver os outros falarem também. Que só falar que vai dar, igual o Lula falar que vai dar o botijão, aí é fácil. Eu também vou mexer no Bolsa Família. E eu quero ver se os demais vão também mexer. Porque o Bolsa Família é o seguinte, eu vi o Flávio comemorando lá no caminhão do som, meu pai aumentou lá o Bolsa Família. Eu quero saber quem é que vai pegar e virar para um homem de 25 anos de idade que recebe o Bolsa Família, ou uma moça de 25 anos de idade saudável que recebe o Bolsa Família e falar, eu vou botar você numa frente de trabalho. Quando você for no CRAS, lá para retirar o dinheiro, você vai na verdade encontrar um formulário, se inscreva na frente de trabalho nessa cidade. Não é nenhuma novidade, o Roosevelt fez isso nos Estados Unidos nos anos 30. O Brasil vai ter que fazer isso. Eu não posso permitir que um motoboy, um entregador, um motorista de Uber que tá ralando 7 dias por semana para sustentar a família dele, banque o salário de uma pessoa saudável, um marmanjo que quer receber o Bolsa Família. E tem milhões nessa condição. Nós não podemos permitir isso. Eu vou mexer nisso também. Outra coisa que nós vamos mexer, que é bem claro, vamos fazer uma reforma administrativa no Brasil, reduzindo o número de municípios e criando uma coisa que eu chamo de sistema de incentivo, que altere a dinâmica desses prefeitos, que hoje os prefeitos são apenas operadores de emenda. Se nós fizermos essas 3 grandes coisas, resolver o crime organizado, resolver a questão fiscal no Brasil com uma reforma de competitividade para o Brasil crescer e diminuir imposto, e fazer uma reforma administrativa, eu mato o Centrão, eu mato o crime organizado e eu mato as mamatas do Brasil. E aí é uma questão de crescer e ficar um país sério. Tá. Só que você está falando em 513 deputados, 81 senadores. Quantos deputados você e o seu partido pretendem fazer este ano dessa eleição e senadores também? Porque tudo que você falou, também concordo, é lindo, maravilhoso. Mas só que precisa aqui de voto. Sabe que essa é a pergunta que absolutamente todos fazem. Porque assim, legal, suas propostas são boas, mas qual é a viabilidade delas? Eu preciso só lembrar, se eu ganhar a eleição, eu estou sendo um partido que tem 3 meses de idade, eu ganhando a eleição ali em outubro, significa que eu consegui convencer mais de 51% da população brasileira disso, portanto eu vou eleger uma bancada formidável. Eu baixo, se eu ganhar para presidente, eu vou fazer uma bancada muito grande. E mais, eu vou ter interferido na eleição do Centrão, ou mesmo de figuras do PL e partidos dessa natureza, que vão ser, vamos dizer, fundamentados na eleição deles no tema central do cara que ganhou a eleição, que é o que acontece toda vez que alguém ganha uma eleição. Ele faz uma bancada e o tema da campanha dele puxa os deputados. E com base nisso, eu vou formar no mínimo uma maioria simples, que é o que um presidente consegue, maioria simples. Aí, eu não tenho medo de fazer composição. Não teria problema fazer composição. Porque eu vou fazer composição baseada em ladrão e composição baseada apenas em usar o ministério para fazer loteamento. Esse é o ponto central da gente iniciar o mandato. E aí eu vou fazer uma coisa que o Bolsonaro deveria ter feito quando entrou no mandato dele. Eu vou iniciar o meu mandato enfrentando o crime organizado. Todo mundo que enfrenta o crime organizado, não só aqui, mas em outros países, aumenta a popularidade e joga ela lá pro alto. O Bukele fez isso em El Salvador, jogou a popularidade dele para quase 90%. O Bolsonaro deveria ter feito isso quando ele virou presidente. Eu achei que ele ia fazer isso. Ia ficar rodando de helicóptero lá as favelas. Eu vou matar esse vagabundo aí. Ele não fez. É o que eu vou fazer. Eu vou matar vagabundos junto com a polícia. Vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. E a popularidade do presidente vai subir porque a gente vai dar um choque de lei em ordem, vai cair o número de homicídios, roubos e assaltos. E com a popularidade em alta, a correlação de forças se altera junto com o Congresso. E aí eu posso passar a agenda fiscal, que é uma coisa mais difícil. E aí eu posso construir para passar a reforma administrativa, que também é uma coisa mais difícil. Mas é isso. É trabalhar em cima de uma timeline, uma linha do tempo baseada nessa perspectiva. E outra coisa, eu só vou ganhar a eleição se eu conseguir provar para as pessoas que eu vou conseguir destruir o crime organizado no Brasil. E se eu fizer isso, eu vou montar essa bancada. E como é que você vai fazer isso batendo de frente com o judiciário? Ué, o judiciário vai ter que se adaptar. O judiciário não Mas o judiciário está legislando, você sabe muito bem, hoje em dia nós temos aí a interferência direta do Supremo Tribunal Federal em várias decisões aí da Câmara dos Deputados, do Senado. Sim. E aí, de maneira clara. Vamos fazer uma simulação do exemplo, então. Eu passo o estado de defesa, decreto do presidente da República. Passo na Câmara dos Deputados, passo no Senado, tá sancionado. Aí vem, vamos supor, escolhe o ministro. Escolhe o ministro. O PSOL e já e a rede. Vai lá e provoca o Alexandre de Moraes. Aí ele vai dar uma decisão que vai ser ilegal. Decisão ilegal não se cumpre. Eu não vou cumprir decisão ilegal. Mas aí como é que de repente você vai... Aí é um impasse, ele vai me prender? Então, exatamente, Aí quem pode mais chora menos. Eu não vou dar golpe de Estado. Mas aí você já viu que isso aconteceu. O Alexandre de Moraes, ele tem uma caneta que você falou, e eu concordo, a gente estava conversando antes, ele vem anotando as pessoas que estão batendo de frente e depois vem fazendo, memória, aquela coisa toda, vem fazendo a retaliação 1 a 1. O Bolsonaro cansou de bater de frente com o Alexandre de Moraes no 7 de setembro na Paulista e falando a respeito do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Deram um jeito na história toda, acabaram prendendo o cara. Tudo bem que tem vários outros motivos, mas teve lá a ação direta do Alexandre de Moraes, que fez tudo para que isso acontecesse. Isso pode se repetir com você? Não.
Por que não? Porque de três maneiras. O Bolsonaro era refém do STF por conta de decisões estúpidas que ele tomou no primeiro ano do mandato dele. O Bolsonaro, toda vez que ele era instado... Que decisões? Quando ele começou a entregar toda a Operação Lava Jato, quando a COAF foi retirado do Moro, quando eles acabaram com a prisão em segunda instância, isso acabou reforçando não só o Centrão, e ainda colocou dois aliados. O Mendonça sendo justo, ele começou mal, depois ele ficou um bom ministro, vou te falar, hoje é o melhor ministro do Supremo que nós temos hoje. O Cássio Nunes não, o Cássio Nunes foi uma decisão muito ruim, o Augusto Aras, ele basicamente acabou com os processos que tinha contra autoridades, que já estavam rolando com a Raquel Dodge anteriormente. Então, o peso relativo do STF para com o Poder Executivo se alterou durante o governo Bolsonaro. Isso é um fato da realidade. A gente começou a falar do STF hipertrofiado durante o governo dele. Ele acabou reforçando isso. O Bolsonaro poderia ter acabado com as decisões monocráticas que tinha passado na Câmara dos Deputados e passou no Senado, e ele vetou isso. Isso basicamente entregou muito poder para Alexandre de Moraes. Ele acabou, na fraqueza dele, dando a faca pra mão que apunhalou ele. Dito isso, o Bolsonaro, toda vez que ele ia para a dividida com o Xandão, ele recuava. Não pode. Cara, quando o Júlio César, meu herói, um dos meus 5 heróis, o Júlio César cruza o Rubicão e ele vai pra Roma, era proibido cruzar o Rubicão. Quando ele cruzou, ele fala, Lea iacta est, a sorte está lançada. Que assim, você não pode descruzar o Rubicão. Se você vai enfrentar uma decisão justa, enfrenta e vai, meu irmão. Não dá pra, vou xingar o Xandão e no dia seguinte liga pro Xandão. O que aconteceu no 7 de setembro? Ele foi, depois ele chamou o Temer e recuou. E ele entrou numa rota de colisão em que ele queria ficar enfrentando o Supremo, que ele dizia que o TSE estava fraudando urna e tal. Tá errado. Tá errado, porque... Desculpa interrompê-lo, mas você acha que o sistema eleitoral brasileiro é confiável? Eu participei agora da montagem de um partido político. Eu tive contato com pessoas da área técnica do TSE, profundamente. Eu conversei com o sistema. Aquelas pessoas definitivamente não são desonestas. Porque se alguém fraudou, são pessoas ligadas à área técnica lá. São concursados altamente qualificados. Eu não vi nenhum petista, nenhum infiltrado de nada. Muito pelo contrário. Eu acho que você pode ter fraude não na parte da técnica da urna, ainda que não existe sistema que não seja infraudável. Eu também, ou se chamar o Mossad para quebrar o sistema, ele quebra o sistema. Dito isso, eu não acho que os resultados da eleição eles tiveram essa interferência. O Lula, em cima de uma tese que eles trabalharam anterior, sim, eu estou pesquisando sobre isso. Inclusive o governo americano está pesquisando sobre isso. E sim, acho que houve interferência nessa ordem. Na urna ter sido alterado interferência direta para que os votos fossem para um e não fossem para outro. Tanto na parte do judiciário, eu lembro muito bem na época. Eu acho decisões judiciais que, por exemplo, afetavam as redes sociais. Exatamente. Sim. Agora, a urna se alterar o resultado, eu acho que não. Inclusive, os resultados da urna, eles todos batem estatisticamente com o que costuma ser e como deve ser. Mas só retornando para não deixar a resposta sem resposta aberta. A questão do Bolsonaro é que ele enfrentava o STF em temas que ele ia perder. E aqui nós temos que discutir com o STF em temas que nós vamos ganhar. A população, ela não estava com a cognição dela formada, nem achava que era uma prioridade discussão sobre urna com o TSE ou o STF. A população quer destruir o crime organizado, são duas coisas muito diferentes. E é inconteste que o presidente da República pode colocar o Brasil em estado de defesa e o Congresso autorizando ele fazer isso para destruir o crime organizado. O Temer fez algo similar, não era, isso era uma GLO, mas uma favela no Rio de Janeiro. O presidente da República recém-eleito, que trabalhou isso durante as eleições, ele pode. Então, se o STF quiser impedi-lo, o STF está fazendo isso de maneira ilegal. E aí, decisão legal não se cumpre. E quem é que vai questionar um ministro do Supremo Tribunal Federal? O presidente da República. Aí é uma questão, posso trazer um exemplo histórico. No ano de 2016, houve uma decisão monocrática do Marco Aurélio Mello, translocada. Ele era meio doidinho já, né? E ele mandou afastar monocraticamente o presidente do Senado, Renan Calheiros, que merecia ser afastado. Não vale o lugar que não vou sair daqui. Você lembra? Não vou. Saiu. Porque o que ele alegou? Decisão ilegal não se cumpre. Você está invadindo a prerrogativa de outro poder. A decisão caiu. Então, já existe histórico disso. E eu não estou falando em fechar esse nem nada, eu sou um democrata. Dito isso, eu não sou otário. Se eu fui eleito para estar isso, está tudo previsto na Constituição, eu vou cumprir a Constituição. Até porque o dever do presidente da República é defender o território nacional. A gente não pode permitir que 23 milhões de brasileiros vivam em áreas controladas pelo PCC e o Comando Vermelho. É o estrito cumprimento. Eu, como presidente da República, se não fizer isso, eu estaria descumprindo uma função constitucional, mas seria um impeachment. O Lula está descumprindo. O próprio Bolsonaro, o Temer, todos os presidentes que não atacaram essa área, eles estavam em descumprimento da Constituição. E eu digo mais, as Forças Armadas brasileiras deviam ter vergonha delas próprias em permitir uma coisa dessas. Cidades inteiras. Questão de segurança nacional, cidade de Santa Quitéria, lá no Ceará, tem urânio. Tá fora. E urânio, eles têm urânio. Tem urânio na mão do Comando Vermelho hoje. Isso é loucura. Não tem mais nenhum habitante, saíram todos da cidade. Isso é uma outra. A de Santa Quitéria é o prefeito do Comando Vermelho. Ainda tem habitante, mas tem urânio. Tá. E todos do Partido Missão são mais ou menos da faixa etária de vocês, ou seja, abaixo de 50 menos. Sim, eu sou mais velho. 42? 42 mais velho. Olha que beleza, né? Tá certo, né? Eu acho interessantíssimo pessoas 42, que nem você, o Rafael, tem quanto? 33. 33 anos, na idade de Cristo. Exatamente. Né? Porque a gente só tem raposa velha na política. Sim. Ô Magrão, só para terminar, cara, você perguntou da questão do Partido Missão. A gente tá no Partido Missão e já tá perdendo. A gente está no Partido Missão, tá pela causa. É causa. Se a gente estivesse em qualquer outro partido, a gente teria milhões de reais para fazer campanha. Entendeu? Eu conseguiria, qualquer um dos nossos... Quanto é que o partido vai ter de grana para presidente da República? Na prática, nada. Só as doações que a gente levantar. Na prática é isso. Porque não tem ninguém... Não tem fundo partidário eleitoral e não tem um voluntário me dando um jatinho. Não tem. Vamos falar dele daqui a pouquinho também. A gente tem uma militância, Magrão, e pré-candidatos que a gente fala que são jedis.
que estão pela causa. Cara, qualquer um dos principais pré-candidatos hoje do partido, em qualquer outro lugar que eles estivessem, eles teriam milhões de reais para fazer campanha. Se eles estivessem colados no Bolsonaro, eles estariam pegando o hype do Bolsonaro e milhões de reais do Valdemar da Costa Neto do PL. A gente está aceitando perder tudo isso porque a gente acredita que esse projeto que o Renan acabou de apresentar para você é o único que vai salvar o Brasil. E é por isso que eu estou nisso. Eu estou abrindo mão de estar hoje na minha empresa, trabalhando, trazendo dinheiro para mim, para o meu próprio bolso, para me dedicar a essa causa. Entendeu? Então eu faço isso porque eu acredito. E todos nós que estamos fazendo isso, acreditamos nisso. A gente faz com brilho nos olhos e com vontade realmente de mudar o Brasil. Ou é isso ou é nada pra gente. Exato. É só pra eu entender. Se a gente tivesse... As pessoas que estão saindo da nossa chapa realmente são malucos. Porque se elas fossem pragmáticas, elas iam pra uma chapa que tem dinheiro, ou pra uma chapa que tem dinheiro e, por exemplo, de direita bolsonarista. Você está no PL, além de ter um partido bilionário, pô, você tem mais votos. Eu sei disso. Hoje um cara ganha mais seguidores estando no universo do Bolsonaro do que conosco. Então, pro cara estar conosco, o cara realmente tem que gostar muito da causa. Tem que acreditar demais. Então, são pessoas muito dedicadas. Ele falou o negócio do Jedi, é uma coisa assim, a pessoa tá num propósito e ela tem uma crença muito forte nisso. Porque o sacrifício é bem grande. Bem grande. Você há de concordar que vai ser bem difícil tanto a sua candidatura ter êxito. Eu não estou duvidando da sua capacidade. Estou colocando nessa história toda. Tem Lula e tem Bolsonaro. Fora ele, você tem Zema. É um cara super bem colocado lá em Minas Gerais também, muita gente gosta dele. Mas ele fala diferente, pelo menos, dos outros que estiveram no governo de Minas. Você lembra quem esteve lá? Né? O próprio Caiado e o próprio Ratinho lá no Paraná também. E atrás desse pessoal tem um cara chamado Kassab, né? Que joga muito bem o xadrez político da história. Com todo mundo, tanto com a direita ou com a esquerda. Ele está nos dois ao mesmo tempo. É como era o MDB lá atrás. Onde havia governo, o MDB estava dentro. Né? Rafael, todo mundo já conhece aqui na nossa região, já foi vereador, pré-candidato, candidato a prefeito e tal. Né? Esse tipo de coisa. Você não está jogando agora para de repente ser conhecido e ser lá na frente, aí sim um candidato com força, com tração, para... Né? Você vai chegar e bater com tudo para ser nessa eleição. Tem que ser, senão estaria desrespeitando todo mundo que está... Assim, minha campanha... Não sei, você tem que, como político, você sabe que você tem que fazer. Eu tô analisando de fora, porque com certeza você sabe que vai ser difícil. Lógico, mas também era impossível montar um partido político. Lógico. Você precisa de 547 mil assinaturas validadas no TSE. Vocês tiveram quantas? A gente coletou 800, validou 600. E passou, é o recorde, inclusive, histórico no Brasil. No menor período de tempo também. 1 ano e 7 meses o processo inteiro. Os eleitores do Brasil hoje, eu não tenho essa análise nessa faixa etária. Qual é a porcentagem dos eleitores que poderiam votar em vocês, os mais jovens? Não que os mais velhos não vão votar, mas você tem mais chance de trazer para o seu lado os mais jovens. Eu vou melhor nos mais jovens. Eu não sei estimar, se a gente passar o número exato, qual o percentual do brasileiro da geração Z. Né? Até porque a pirâmide etária brasileira afunilou. Né? Então você tem mais pessoas hoje com 40 a 50 anos do que pessoas de 20 a 30 anos. Mas eu acho que seguramente, se a gente for falar de 16 a 30 anos de idade aí, podemos botar pelo menos 12% da população brasileira, 12 a 15%. Aí eu pego e emendo essa história. Você sabe que as universidades brasileiras, você foi estudante do Largo de São Francisco, você sabe melhor que eu, são todas aparelhadas para a esquerda. A grande maioria, né, dos jovens, né? E onde é que você vai achar voto de direita nos jovens? Na verdade, assim, todas as pesquisas no Brasil e fora do Brasil mostram que os jovens da geração Z, os homens estão muito à direita. Muito à direita. E no Brasil, especialmente à direita. Na verdade, isso é uma pesquisa que foi da Atlas. Mostra que na geração Z é bem desproporcional. Assim, a esquerda está bem queimada. Onde ela está presente? Nas universidades, mas fora das universidades existe todo um mundo de pessoas, e essas pessoas estão indo à direita. Eu vou dar um exemplo. Na geração, no público de 16 a 24 anos, que pega um pedaço da geração alfa e a geração Z, entre todos eu estou com 22%, estou em segundo. E homens da geração Z... Isso em número dá quanto de votos? 22%? Eu não saberia precisar agora, mas vamos botar aí pelo menos uns 2 milhões de votos aí. Quanto? 1,5 milhão, 2 milhões de votos. E se eu for falar homens da geração Z, eu tô com 33%, o que me coloca em primeiro. Então, entre os homens da geração Z, os homens de 16 a 24 anos, eu lidero as pesquisas. O que mostra, assim, que o futuro, pra gente, é um futuro muito alvissareiro. Cerca de 30 milhões de pessoas, né, entre 15 e 24 anos. Quase 15% da população. Aí tem que botar que um pedaço não vota, que é o entre 18, e aí o restante metade comparece. Você vai ter que andar o Brasil todo. Já estou fazendo. Tá. E o Nordeste, como é que você se encaixa lá? Porque o papai Lula é o pai dos pobres, né? E como é que tá o Lula lá? Como é que tá você lá? O Lula está num processo lento de desgaste lá. Lento. Também dá com 80 anos. Lógico. Mas o que eu posso falar para você, que é uma notícia muito boa, as gerações mais novas do Nordeste estão cansadas disso, especialmente os homens. Eu sim, se você é um homem jovem, mora no interior, no sertão do Rio Grande do Norte, você tem um celular, você vê todo mundo acontecendo fora da tua cidade não tem atividade econômica, tua mãe vive de Bolsa Família, tua avó vive de aposentadoria, teu irmão vive com um emprego na prefeitura, todo mundo coçando o saco. Você quer você quer uma vida melhor, e ainda você tá vendo um celular e vem alguém e rouba teu celular. Aí o cara que a tua avó tá mandando você mandar, que é o Lula, faz as leis que ajudam o assaltante, não gera atividade econômica, e você percebe que tem pessoas em outros lugares do Brasil e do mundo tendo uma vida muito melhor. Você começa a despertar. Por isso que eu fui rodar o Nordeste antes de rodar aqui Sul-Sudeste. Porque lá a gente vai tirar voto do Lula. E o que fiz? Eu basicamente rodei e fui muito bem recebido nas regiões que o Lula foi muito votado. Por quê? Porque eu tô falando para as pessoas, a sua vida é uma desgraça, você vai migrar para São Paulo, pro Sul, você vai mudar a tua vida para mal, você vai morar numa favela porque você não consegue viver aqui. E isso é culpa do PT, por isso e aquilo.
E uma massa de pessoas estão concordando. A segurança pública também chegou lá. Como o PCC e o Comando Vermelho chegaram no Nordeste, especialmente o Comando Vermelho, eles estão vendo, pô, não vão fazer nada? O presidente é contra. O PT, ontem, o PT desidratou ali a reforma da segurança pública e tirou a redução da maioridade penal. Assim, o PT é amigo do ladrãozinho de celular, o PT é uma máquina de roubo. Então, esse cara, ele começou a se cansar. Tanto que, quando você pega as pesquisas minhas no Nordeste, eu tô muito melhor do que eu tô no Sudeste. Eu tava na Atlas com 4.1 em janeiro, eu subi pra 5.5 em fevereiro. Nordeste, na área do Lula, sertão, foi onde eu rodei. Então eu tenho uma esperança muito grande no Nordeste. A gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que olhar e falar assim, ó, e se eu entrar lá no Nordeste e começar a conversar com as pessoas que o Lula não conversa lá? Dá pra virar, dá pra convencer as pessoas. E são pessoas maravilhosas, elas querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, não querem viver de assistencialismo. Então dá pra recuperar o Nordeste, eu sou muito otimista. E esse pessoal que faz parte do assistencialismo, que nem você falou, a gente tem, a informação que eu tenho é 50 milhões de pessoas que recebem algum tipo de ajuda, mais de 50 milhões de pessoas. Você inclui a aposentadoria, você inclui o seguro-defesa e o BPC, a coisa passa de 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas. É praticamente metade da população brasileira. Metade dos eleitores, pelo menos. Dos eleitores também. É proporcional, né? Proporcional. Como é que você vai falar para ele, olha, eu vou tirar esse seu Bolsa Família, o seu pé de meia, vou tirar isso de você porque você tem que trabalhar. Olha, para começo de conversa, não vai ser um grande problema porque as pessoas não vão votar em mim. Elas vão votar no Lula. Então assim, cara, eu não vou perder o voto que eu nunca tive. Então, mas você tem que ter voto para representar. Mas com os outros, porque ainda temos uma massa de pessoas que, majoritária, que quer ver o Brasil ter segurança pública e quer trabalhar. É o que eu vou avisando para um cara de 25 anos que recebe Bolsa Família, eu vou colocar você numa frente de trabalho. Vou sair trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Você não vai ficar parado, recebendo, às vezes fazendo um bico, enquanto tem um entregador, sei lá, aqui no interior de São Paulo, ou um cara que está trabalhando numa fábrica, ralando e pagando no imposto de renda dele no produto que ele consome, um dinheiro que vai para você. Aí não, bonitão. Eu vou falar isso pro cara. Aí acabou, isso aí não vai rolar. Não vai ter mesmo. Não vai ter, pô. Isso é falta de respeito. Lógico. Isso é vagabundagem. Acho que foi Abraham Lincoln que disse que esses projetos sociais se medem pela saída e não pela entrada. E outro, citando outro presidente americano, Ronald Reagan, o melhor política social é o emprego. Então, assim, vamos fazer frente de trabalho. Quem falou isso foi o Reagan, não foi o Abraham Lincoln, não. Foi exatamente isso. O Reagan entregou essa. E o Roosevelt, agora o democrático, falou do republicano, fala democrata. O Roosevelt, ele montou essas frentes de trabalho nos Estados Unidos durante o New Deal. Quando os Estados Unidos estavam em crise, vamos fazer frente de trabalho, vamos montar poste e fazer toda a sarjeta, vamos fazer ponte, vamos botar pra trabalhar, vamos ralar, galera. Uma coisa que tem que ter no Nordeste, infraestrutura de cabeamento. Você sabia que no Nordeste tem 92% da produção de energia eólica e boa parte da produção de energia solar do Brasil. Elas são intermitentes, do tipo assim, solar, 2 da tarde tem um pico. Só que você não tem bateria, nem sistema de distribuição. Se perde. E a eólica também, que é à noite. Então o que você tem que fazer? Um super sistema de distribuição e um sistema de bateria. Conectado ao sistema elétrico nacional. Exato. Vamos fazer. Mas aí as empresas que estão ganhando vão deixar isso acontecer? Vão ter que deixar isso acontecer, né? Primeiro que vai ser porque não estão deixando. Primeiro que vai ser bom para elas. Por quê? Porque a gente vai aumentar o consumo e a gente vai poder trazer empresas de data center para se instalarem na região Nordeste. Mas o consumo, de repente, elas vão perder dinheiro nessa história ou vão ter que fazer parte dessas usinas? Não, porque se você aumentar o consumo com atividade produtiva, elas vão ter que abrir novos parques e vão vender mais energia para as pessoas e para as empresas.